horas e 14 minutos, minha gente. Uma excelente tarde para você, curtindo a nossa programação. E nós já estamos aqui com participações do nosso Pode Misturar, com a doutora Nilce Guedes e o doutor Nixon Lucena. Doutor Nixon, uma excelente tarde para o senhor. Seja muito bem-vindo aqui ao Pode Misturar. Boa tarde. Boa tarde, Dilane. Um prazer mais uma vez estarmos aqui presentes no seu programa. Obrigado pelo convite mais uma vez. E vamos aqui mais uma vez batermos um papo sobre direito previdenciário. Hoje, em especial, uma situação que está mais do que comum nas nossas vidas, nas nossas famílias, que é sobre o autismo. E vamos tentar esclarecer o máximo possível sobre os benefícios para quem tem autismo, tá bom? Show de bola. Doutora Nilce, boa tarde. Seja bem-vinda mais uma vez ao Pode Misturar. Tá se arrumando aí um pouquinho, né? O fone de ouvido tá dando trabalho aqui. Mas agora deu certo, né? Muito boa tarde, Adilane. Mais uma vez agradeço o convite, né, de estarmos aqui dando a nossa colaboração para a população, informar sobre um direito muito importante, né, que são os direitos previdenciários e assistenciais da pessoa com autismo. E isso nos deixa muito felizes porque, graças a Deus, nosso trabalho tem contribuído bastante com essas famílias, né? A nossa cidade tem aumentado bastante os casos diagnósticos de pessoas com autismo, crianças principalmente, e isso nos dá cada vez mais, né, a missão de atualizarmos a população, de deixarmos todos informados sobre os seus direitos, para que cada vez mais essas pessoas possam ter vidas melhores, né, vidas mais dignas. Muito bem, doutora, a primeira pergunta, já sendo bem objetivo, é: quais são os principais direitos da pessoa com autismo? A senhora poderia elencar para a gente? Doutor, eu vou falar um pouquinho sobre todos os direitos, né? Mas hoje especificamente a gente vai falar sobre os direitos previdenciários, mas quero deixar aqui registrado que existem bastante direitos que as pessoas não conhecem, né? Primeiro, a carteira de identificação, o CIP-TEA da pessoa com autismo, que é muito importante ter essa carteira. Redução de jornada de trabalho dos pais, inclusão escolar. A gente tem visto isso bastante também aqui na nossa cidade, as pessoas atuando aí para ter o direito a essa inclusão escolar. Atendimento prioritário em órgãos, bancos, empresas privadas, empresas públicas, inclusão no mercado de trabalho, isenção de imposto de renda para aquisição de veículos, vagas prioritárias, acesso à saúde. Então, acesso gratuito a transportes públicos. Muitas pessoas não sabem disso, né? Inclusive, tem até um desconto em passagens aéreas. É muito importante que as pessoas saibam dos seus direitos, né? Descontar todas essas despesas médicas que elas têm no imposto de renda, né? É muito importante que as pessoas saibam disso, que as despesas médicas, quando ela não tem acesso ao SUS e que precisa pagar particular, elas podem pedir o recibo, nota fiscal desses serviços e descontar no seu imposto de renda. E por último, o BPC-LOAS, né, que é um benefício muito usual para as crianças, além dos benefícios previdenciários. Muito bem. Existem alguns critérios, né, de elegibilidade para esses benefícios, e também existem os graus, né, de autismo, principalmente o primeiro grau, que é o mais difícil de diagnóstico. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e a importância, né, de procurar um médico especialista para essa área. Adilane, o autismo ele é um diagnóstico que é feito. Não existe exame, né, para detectar o autismo. Não é a minha expertise aqui, mas a gente já tem um pouco de experiência pelos clientes que a gente tem. E precisa se passar por várias sessões com uma equipe multidisciplinar. Primeiro o diagnóstico vai vir de um neuropediatra ou de um pediatra ou de um neurologista, né? E depois essa criança ou essa pessoa adulta vai ser encaminhada aos profissionais, né? Uma equipe multidisciplinar que normalmente é feito um tratamento conjunto com sessões com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, em alguns casos até psiquiatra. Então é muito importante
que essa criança ou que esse adulto passe por todos esses profissionais para se chegar a um diagnóstico mais concreto e saber qual é o grau, né, de autismo que ela tem. Desde já que, para efeitos previdenciários, benefício assistencial, esse grau de autismo não deve interferir. Basta que apenas seja diagnosticado o autismo. Em relação ao grau ainda, falando sobre esse mesmo tema, quanto mais alto o grau, tem alguma alteração no valor do benefício ou também permanece o mesmo? Não. Aí, em valor do benefício, se for um LOAS, não vai fazer diferença nenhuma, vai ser sempre um salário mínimo por mês, que é de R$ 1.412 hoje, né? Uhum. Independente do grau de autismo. Agora sim, em relação à solicitação, né? A mãezinha passou aí com o seu filho, numa equipe multiprofissional, a criança recebeu o diagnóstico. Qual é o passo a seguir para chegar até o benefício? O benefício do BPC, né, no caso de crianças que tem autismo, ele segue o critério de qualquer benefício comum. Então, depois desse diagnóstico, de ter todas essas informações e a comprovação do que é portador do autismo, então tem que procurar o INSS, né, para requerer o benefício, né, se enquadrar também, porque como se trata de criança, tem que ser BPC obrigatoriamente, e o BPC é para quem tem baixa renda, tem que se enquadrar a família naqueles critérios de baixa renda, né, no caso ter cadastro único, né, que é para comprovar a baixa renda, e aí depois que tiver toda essa documentação, requerer o benefício junto ao INSS 135 e será analisado, né, passará por duas perícias, que é a perícia médica e a perícia social, e após isso, sendo favoráveis as duas perícias, terá direito a receber o benefício. Então, assim, ser baixa renda é um dos critérios para poder receber, não basta só ter o diagnóstico, não é isso? Para a BPC, um dos critérios, além da questão da deficiência, a comprovação, tem que ter também, tem que se enquadrar como baixa renda, né? Porque o BPC é um benefício destinado a quem é baixa renda, né? E esse benefício, doutor, ele vai ter segmento para o resto da vida sendo autista, porque a gente sabe que o autismo não tem cura, ou a família tem que constantemente estar fazendo uma reavaliação? Dilane, qualquer benefício, seja ele qual for, inclusive o benefício por incapacidade permanente, né, que é mais conhecido como aposentadoria por invalidez, qualquer benefício que seja concedido em relação de deficiência ou incapacidade, ele é passível de uma nova perícia médica, entendeu? Então, no caso do autismo também, ele se enquadra nessa situação. Ele poderá, não significa que irá, mas poderá ser chamado pelo INSS daqui a alguns anos para ser reavaliado e ser analisada a situação que ele se encontra na data da perícia, né? Se houve uma melhora ou não, como é que está a situação, entendeu? Mas assim é a possibilidade de ser feita uma nova perícia médica. Como também, caso haja alguma mudança em relação à renda da família, o benefício também poderá ser suspenso ou cessado, não em razão da melhora, mas sim em razão da questão da baixa renda, que às vezes a família deixa de se enquadrar, né? No caso, um pai ou uma mãe começam a trabalhar, dependendo do salário que ganham, né? Se não for comprovada a necessidade do benefício em relação à questão financeira, o benefício poderá ser suspenso ou até cessado. Nesse momento é importante até a gente lembrar, né, que existem as apurações de irregularidade com pessoas que recebem benefício assistencial, né, o BPC. E normalmente as apurações de irregularidade acontecem exatamente por isso, de pessoas que conseguiram o benefício anteriormente e quando ela vai atualizar o cadastro único, ou mesmo sem atualizar, algum integrante da casa, do grupo familiar, passa a ter uma renda. E essa renda, quando há cruzamento de dados, vai ser superior, vai deixar a renda do grupo familiar superior ao que é permitido por lei. Por isso que acontece essas cartas suspendendo benefícios, que a gente chama apuração de irregularidade, mas popularmente as pessoas conhecem como essas cartinhas que chegam na casa pedindo para fazer algum esclarecimento no INSS em relação à renda. Então, nesse momento, essas pessoas precisam procurar o apoio de um advogado especialista em direito previdenciário, porque muitas vezes é preciso ser analisado o grupo familiar daquela pessoa.
se aquela renda que está sendo apontada pelo INSS é de uma pessoa que realmente faz parte do seu grupo familiar, né? Se aquela renda não pode ser excluída, que normalmente benefícios de pessoas idosas com 65 anos devem ser excluídas da renda, né? Benefícios de até um salário mínimo devem ser excluídos dessa renda, e muitas vezes, por vezes, a gente vê o INSS levando essas rendas em consideração. Pessoas como irmãos casados, filhos casados, são pessoas que devem ser excluídos do seu cadastro único para efeito de BPC. Então é muito importante, nesse momento, e no momento de atualizar o cadastro único, buscar uma orientação, né, para não fazer algo, não informar algo que venha no futuro cancelar ou suspender o seu benefício. Às vezes, assim, as pessoas inserem outras pessoas sem nem ter esse conhecimento. De repente, atrapalha tudo, né? Insere uma pessoa que não faz parte do grupo familiar. Uma situação muito comum são mães que são autônomas, que abrem MEI. Né? Muitas delas não sabem que a MEI vai contar como renda de um salário mínimo mensal, por mais que ela não tenha renda. Né? Por mais que ela não tenha um salário mínimo de renda. Pessoas que são manicure, pessoas que fazem bolo para vender, pessoas que fazem doces, que têm o seu próprio negócio e têm filhos que recebem o BPC. Então, comumente, essas pessoas abrem uma MEI, né, para poder pagar, emitir notas fiscais e também para pagar os seus direitos, né, sempre com boa fé de garantir o seu direito no futuro, mas não sabem que a MEI pode aí causar uma apuração de irregularidade e uma futura suspensão do benefício do seu filho. Então tem que ter muito cuidado com isso. Sempre é bom lembrar também, Edilane, já explicando também para quem gerou essa dúvida, que mesmo que você tenha alguma renda, não necessariamente ou obrigatoriamente você não terá direito a conseguir o BPC para o seu filho ou para a sua filha em razão do autismo. Porque, como nós já falamos em outras oportunidades, existe a flexibilização da renda, ou seja, por mais que o pai ou a mãe seja assalariado ou ganhe às vezes até mais do que um salário, dependendo da sua despesa, a gente pode conseguir o benefício de acordo com a flexibilização, ou seja, vai ser demonstrado que mesmo que aquela família tenha renda, aquela renda é insuficiente para prover, né, o tratamento, né? A renda, as despesas em forma geral, né, insuficiente para prover a família e automaticamente também o autista. Então, assim, nesses casos também existe a possibilidade, e hoje é cada vez mais comum, né, graças a Deus a gente já conseguiu vários benefícios de BPC para quem tem autismo, de famílias que têm renda, que possuem renda, pai empregados, mãe empregadas. Então, assim, existe sempre uma solução. Lógico, não vai ter sempre, essa solução vai depender muito da sua renda. É o que eu estou falando, a gente vai ter sempre que comprovar que aquela renda, mesmo que exista renda, ela é insuficiente para prover a família e, no caso, o autista também, entendeu? Então, assim, só deixando claro que por mais que a família tenha renda, isso aí você não precisa achar que não vai ter direito. Você pode ter a possibilidade desde que preencha os requisitos necessários. Eu acho que, indo por essa mesma lógica, o mesmo acontece para famílias numerosas, né? Às vezes o pai de família tem aquela renda fixa, mas a família é grande, né? Eu acho que entra no mesmo sistema, né? Isso, exatamente. Lembrando que esse critério do BPC é de 1/4 do salário mínimo. O que quer dizer isso? Que um salário mínimo que tenha na casa, ele deve ser dividido por 4 pessoas, né? E se a pessoa tiver um salário mínimo, tiver 5 pessoas, você já superou esse critério. Se tiver 6 pessoas com um salário mínimo apenas na casa, já superou esse critério, né? Agora, muito cuidado com o que você coloca no cadastro único, porque muitas vezes a pessoa não tem renda ou tem uma renda eventual e a pessoa vai lá que coloca que tem uma renda todo mês de R$300, somado àquele salário mínimo da pessoa que recebe formalmente, né, carteira assinada ou que contribui para o INSS, pode ser que faça superar essa renda. Então tem que ter muito cuidado ao atualizar o seu cadastro único, ao fazer o seu cadastro único, a renda que você vai colocar, porque você não pode e nem deve colocar uma renda que você não tem, né? E como o doutor Nilson acabou de falar, mesmo ultrapassando a renda, há essa possibilidade de flexibilizar, né, que a gente demonstra as despesas que a pessoa tem
em casa, com despesas básicas, né, com mercantil, com remédio, com aluguel, com consultas médicas, com deslocamento, que precisa viajar muitas vezes para outro local, gás, alimentação, tudo isso vai ser usado para flexibilizar essa renda. Né? E o que quer dizer isso? É que você vai mostrar para o INSS que o que você recebe por mês não dá para pagar o que você gasta. E basicamente é isso. Em relação à documentação, porque eu acho que essa parte é a parte assim crucial, né? A juntar todas as documentações, todas as provas. Como é, doutora, que a pessoa e doutor Nixon pode fazer esse planejamento? Quais tipos de documentos elas devem juntar? Edilane, assim, como a doutora Nilson falou em relação ao autismo, independente do grau, se for diagnosticado, teoricamente é para ter já direito em relação à questão médica, né, perícia médica. Mas isso também, a gente tem que ser realista, isso é a forma teórica, certo? Muitas vezes, mesmo sendo diagnosticado, o INSS ele nega o benefício alegando que, em relação à perícia médica, nega o benefício alegando que não há problema, né, não há deficiência, não há barreiras. Então, assim, apesar de na teoria tendo o diagnóstico era para ter automaticamente o direito, eu estou falando isso em relação à questão médica, né? Muitas vezes nós temos que juntar documentos importantíssimos que vão ajudar a comprovar, né, essa deficiência, no caso do autismo, né, que é o benefício BPC, para que tenha uma maior chance de ser aprovado na perícia médica, né? Porque infelizmente às vezes os médicos são duros em relação a isso, ainda tem muita barreira. Então, quanto maior for o número de documentos que comprovem essas barreiras em relação ao autismo, seja ela escolar, seja ela social, né, em todos os aspectos, quanto maior for o número de documentos, a chance também será maior de ter êxito no pedido do benefício. É muito importante a pessoa levar todas as documentações que ela possua, né, especialmente RG, CPF, carteira de trabalho de todos os membros da família, todos os laudos médicos, relatórios, prontuários médicos da clínica onde aquela criança faz o tratamento, se ela faz pelo SUS, né, no núcleo de atendimento pelo SUS, ela leva o prontuário. Se ela faz particular, ela leva o prontuário, os relatórios médicos de cada profissional, ali da equipe multidisciplinar, relatórios escolares, se possível, um relatório social do CRAS também. Então, é muito importante unir todos os documentos necessários. Mas, desde já eu tenho que dizer, mesmo a gente unindo todas as provas, talvez não seja o suficiente, porque ainda passa por uma perícia médica e uma perícia social. E essa entrevista ela é crucial para que esse benefício seja concedido. Doutor Nixon e doutora Nilce, eu vou falar aqui como leigo, mas eu já ouvi algumas pessoas dizendo que é possível incluir no RG a condição de saúde e também a deficiência da pessoa no RG. Isso existe realmente? E se existe, tem alguma vantagem nessa questão de juntar a documentação? Isso está sendo agora usualmente perguntado quando a pessoa vai emitir nova identidade. Está perguntando se ela tem alguma deficiência, né? Eu não sei, eu acredito que a pessoa vai se declarar deficiente. Não sei se eles pedem alguma comprovação disso, né? Mas eles estão agindo agora dessa forma, né? E o que isso vai impactar, se ter ou não na sua identidade a condição de deficiente? Quando você já coloca aquilo, já tem ali, na sua identidade que você é deficiente, da mesma forma que tem quando você é doador, né? Você já vai ter ali acesso a alguns direitos, né? Quando, por exemplo, existe em Fortaleza, que você emite um cadastro de acesso aos programas sociais para aquela categoria de deficiência. Isso já evita muita dor de cabeça, né? Que a pessoa Transporte, já tem. né? Transporte público. Tem algumas coisas que você vai poder já ali utilizar. E em relação à perícia médica, que eu acho que também é um dos pontos onde as pessoas têm mais medo e ansiedade porque não sabem como acontece essa perícia. Vocês têm como explicar para que as pessoas, quando forem, já ficarem todas mais tranquilas? Sim.
Vou começar explicando a partir do protocolo do benefício. Quando a gente agenda, né, protocola um BPC, a gente já marca ali antecipadamente a perícia médica e a perícia social. São 2 momentos diferentes, são datas diferentes, e normalmente a gente marca nos períodos, nos dias e horários que o INSS tem disponível. Não somos nós que escolhemos, né? Não é o segurado que escolhe. E aí, quando chegado esse dia, é necessário que a pessoa compareça à perícia social com todos os documentos dela e do grupo familiar dela. No caso, se mora o pai, a mãe, o filho, o irmão, tem que levar os documentos de todos. E ali a comprovação das despesas. O seu cadastro único é necessário que esteja atualizado, né, no momento da perícia social. Não no momento do requerimento, mas no momento da perícia social já deve estar com ele atualizado, para que seja melhor avaliado o benefício. E a perícia médica você vai comparecer levando todos os seus documentos médicos, né? Documentos pessoais e documentos médicos. É muito importante hoje saber que é necessário levar um documento de identificação, né, de quem vai fazer a perícia médica. Existe aí hoje uma briga aí entre os peritos do INSS e a Justiça em relação à obrigatoriedade dessa identificação a partir de criança de 0 idade, né? De criança de 1 ano, menos de 1 ano já é obrigatoriamente necessário que leve, independente de idade, que leve um RG. Só que agora, recentemente houve uma mudança na lei em relação a isso. E aí está podendo levar apenas a certidão de nascimento. Porém, tem alguns peritos que estão se negando ainda a fazer essas perícias. Então, para evitar que isso aconteça, eu sempre oriento que a pessoa já faça sua identidade, já organize tudo isso antes de chegar o dia da perícia. Entendi. Já para facilitar e evitar barreiras, né? Em relação ao Dr. Nixon, a teleperícia, existe agora essa novidade, né? Como é que funciona? Existem 2 formas de perícia, né? Tem a perícia com o médico sendo avaliado pelo médico de forma presencial, e tem hoje a teleperícia, né? Quando é agendada a teleperícia, você vai até um posto do INSS, alguma agência do INSS, e vai entregar sua documentação médica a algum servidor. Ele vai anexar essa documentação no sistema, e o médico que vai avaliá-lo vai estar ali ao vivo com você, mas em outro local, né? E ele vai analisar sua documentação, e como é por vídeo, vai ver você, ou quem está sendo avaliado, e chegará também ao diagnóstico da mesma forma que presencial, né? Mas existe sim, isso foi uma maneira do INSS tentar diminuir a quantidade de perícias, né, que estão sendo aguardadas por razão dos poucos médicos, né, que podem fazer as perícias presenciais, principalmente no interior. Né, os pequenos centros têm essa dificuldade, mesmo tendo agências do INSS, Jaguaribe é um exemplo disso, não há perícia, né? Então, assim, Limoeiro, não há perícia. Há perícia agora telepresencial, mas presencial hoje, aqui na nossa região, os mais próximos, Russas, salvo engano, Iguatu. Icó também? Icó tem telepresencial. Não, eu estou falando presencial, de forma presencial. Salvo engano, Iguatu e Russas. E é uma dificuldade para se conseguir agendar. Né? Então, agora, a telepresencial já está em vagas disponíveis para Limoeiro, Icó, entendeu? Então, eles estão abrindo esse leque justamente para tentar diminuir a quantidade de pessoas que estão aguardando perícias médicas, né? É uma pena, né, que Jaguaribe tem uma agência daquele tamanho, né, pouco utilizada. Exatamente. A gente tem uma estrutura aqui muito boa, nossa agência do INSS tem uma estrutura excelente e temos servidores que têm muito boa vontade, né? A gente precisa muito dessa força, né? Porque o nosso público aqui precisa estar sempre se deslocando, né, para outras cidades. Hoje, atualmente, a gente só consegue vaga para Fortaleza. Graças a Deus, nós temos um transporte que é cedido pela prefeitura, que essas pessoas se utilizam dele e eles levam essas pessoas para as perícias lá em Fortaleza. Tem uma casa lá de apoio que tem sido de grande valia para essas pessoas, mas realmente é muito complicado você sair daqui da sua casa para 300 quilômetros com a pessoa doente. Muitas vezes a pessoa
não consegue andar no transporte, fica aperreado, fica agoniado, pessoas que estão doentes, né, que estão deficientes, é muito complicado você levar, né, daqui de Jaguarica, uma distância de 300 quilômetros até Fortaleza. E sem falar que a gente ainda continua, mesmo tendo a teleperícia, nós ainda continuamos com dificuldade de marcar perícias para o INSS, ainda está muito distante essas datas, né, por mais que a gente tente, esteja sempre ali tentando, mas são datas que muitas vezes a pessoa passa ali 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses esperando uma perícia e passando por dificuldades, né? E a gente sabe que quem busca um benefício desse é porque realmente está precisando daquele auxílio financeiro. Enquanto isso, a pessoa fica aí no perrengue, né? Isso é tão complicado que muitas vezes, depois de muito tempo aguardando, quando você consegue fazer a sua perícia, o resultado do laudo do médico é que você teve uma incapacidade, mas só que na data da perícia você já estava capaz, ou seja... Não persiste mais. Né? Não persiste mais. Vou dar um exemplo. Vamos supor, hoje é 20 de junho. Né? Eu vou fazer fiz uma perícia hoje, 20 de junho. Eu requeri meu benefício em dezembro do ano passado. Certo. Acontece muito de hoje, quando a gente vai olhar o resultado da perícia, o médico diz ele esteve incapacitado da data do requerimento e a incapacidade foi até abril, 20 de abril. Entendeu? Muitas vezes você quando vai fazer a perícia, o diagnóstico é que você teve a incapacidade, mas que hoje não tem mais. Ou seja, muitas vezes você tem que brigar na justiça para conseguir ter direito à prorrogação do benefício, que é um direito natural, né, para você prorrogar o benefício, porque o benefício, quem faz a prorrogação do benefício, o benefício só pode ser cessado após uma avaliação do INSS. Então, nesses casos, quando a DCB do benefício, né, a data da cessação é anterior ao dia que você fez a perícia, as pessoas não conseguem fazer a prorrogação porque o próprio sistema não permite. Aí você tem que procurar outros meios para poder ter direito a essa prorrogação. Você perde esses meses e vai ter que fazer um novo pedido. Né? Então é perdido, não tem retroativo não. Tem se a gente buscar Só isso se buscar, na né? justiça. Né? Em relação ao INSS, tem alguns meios, como pedir uma revisão do requerimento ou um recurso, porém hoje os recursos no INSS têm demorado mais de 2 anos para termos algum resultado. Então, por muitas vezes, é melhor o segurado fazer um novo pedido do que, né, buscar isso junto ao INSS. Aquela história, né? Tem até o pessoal que fala assim, que esperar pela justiça, ou a pessoa fica boa ou morre, né? Infelizmente. A gente ri mais para não chorar, né? Agora, em relação a esse benefício para os autistas, se for negado uma vez, tem esperança ainda para essa pessoa? Sempre há, né? Seja uma revisão administrativa ou ajuizar o pedido na justiça, né? Sempre há uma esperança de conseguir o benefício, né? Como nós já falamos em outras oportunidades, muitas vezes o benefício é indeferido, muitas vezes por erro do próprio INSS, que não analisa direito, mas às vezes também o beneficiário, né, o requerente também ele pega na sua documentação, pega nas informações e muitas vezes o benefício é negado em razão disso. Eu já vi benefícios que chegaram no nosso escritório que sequer passaram por perícia, simplesmente em razão de uma informação errada no cadastro único. O INSS analisa automaticamente, vê que há renda e automaticamente, como ele não vai passar na avaliação social, então não tem por que fazer a médica, então o benefício já é indeferido de imediato. Às vezes nem oportuniza ali para o cliente não, para o segurado justificar, né, a renda ou flexibilizar a renda. E muitas vezes a pessoa que dá entrada sozinha nem sabe que tem essa possibilidade. Então ter a ajuda de um profissional é um diferencial nesse momento. É uma dúvida muito importante. Uma dúvida muito comum. As pessoas perguntam: doutor, meu filho é autista, mas eu tô com medo de não dar certo porque o médico é particular, entendeu? Então assim, a questão já leva pela questão financeira da renda, tipo assim, se eu estou podendo pagar um médico, então eu tenho renda, né? Parte nessa maneira de raciocínio. E aí onde vem a questão que a gente está falando da flexibilização, né? Então, se você tem uma renda, muitas vezes essas consultas são custeadas por familiares, entendeu? Então, assim, mas é o que eu estou falando, tem que sempre procurar alguém
que tem um conhecimento especialista para poder fazer a orientação e você seguir da melhor forma possível, independente da sua condição financeira, aliás, da condição financeira, independente do seu, se você tem renda ou não, independente de como é feito o tratamento do autista, que você tenha a possibilidade de tentar e conseguir o benefício. Por muitas vezes as pessoas têm dúvida em relação ao benefício do BPC-LOAS para o autista, principalmente em relação à renda, em relação à perícia. Muitas pessoas vão sem orientação nenhuma. E eu sempre que eu posso, que eu oriento, que pessoas que chegam até mim e me perguntam, eu oriento que, além de você levar toda a documentação necessária, você tem que saber o que responder na perícia. A perícia do INSS ela é feita com base numa portaria número 2 do INSS, e é como se fosse um formulário de perguntas, e cada resposta tem uma pontuação. E o que acontece? Muitas vezes quando o segurado vai, o beneficiário vai, ou o pai, a mãe com ele, que ele não é bem instruído ou orientado, ele não vai saber responder aquelas perguntas. Porque se eu ler, se você ler, se qualquer pessoa for ler, não vai entender o que está dizendo ali. Muito menos uma pessoa que normalmente tem uma baixa escolaridade ou que não vai nervosa para aquela situação, que a maioria vai nervosa, né, e não sabe o que responder. Então, por muitas vezes, quando eu vou avaliar a negativa daquele benefício, eu vejo a pontuação. E a pontuação baixa faz com que esse benefício seja até negado automaticamente. Então, quando você passa por um profissional que lhe orienta bem, o que você vai falar na perícia médica, o que você vai falar na perícia social, eu lhe digo com toda certeza do mundo, esse benefício é concedido. Porque não existe outra forma, se a pessoa for bem orientada e se ela não tiver algo que vá realmente, que seja uma renda muito alta, ou que vá realmente ali impossibilitar, em casos de autismo, não tem porquê não dar certo. Porque a perícia médica ela é para ser positiva. Muitas vezes ali, nas perguntas que você está respondendo, que acaba sendo negativo. Eu não sei se vocês já presenciaram isso ou já ouviram outras pessoas falando que tem alguns juízes que dizem assim, não, o cliente foi instruído. Mas isso aí é óbvio que a pessoa pode ser instruída. Por que a pessoa vai procurar um advogado se não for para tirar dúvidas e serem instruídas, né? Eu acho que isso não tem problema nenhum. Você já ouviu falar nessas questões? Já aconteceu várias vezes. Não tem nem sentido. Na nossa advocacia acontece de tudo. Né? Inclusive, as pessoas nem sabem, né? Muitas vezes são situações que as pessoas, como você está se surpreendendo, as pessoas também. Né? Coisas, o óbvio. Né? O óbvio, exatamente. Você tem que falar o óbvio para a pessoa que vai ser ouvida judicialmente. Porque muitas vezes você, Edilânio, vai participar de uma audiência porque uma amiga sua lhe chamou. Se o juiz pergunta, você quer que a sua amiga ganhe a ação, você vai responder o quê? Claro, com certeza. Essa pergunta aí tira qualquer testemunho de um processo. A partir do momento que você... Nossa! Se você responder que sim... Se você desse essa resposta para o juiz, já estava fora. O seu depoimento já não serve, apenas como informação. Isso, a melhor das hipóteses, você ia ser ouvido como informante, como testemunha. Como testemunha não, porque você não pode apresentar naquele momento interesse que qualquer das partes ganhe. Tem que ser o processo. imparcial. Tem que ser imparcial. E você vai ali... Tem coisas que a gente não entende, mas, enfim, é verdade. Se você vai ali, está ali depondo a favor de fulana, se ele lhe perguntar, você é amiga ou só conhecida de fulana? Aí você tem que dizer que é só conhecida. Se você disser que é amiga, você também já é uma testemunha ali que não vai poder mais servir como testemunha do processo, apenas como informante. Então, baseado nisso, eu lhe digo, que quando eles perguntam se o advogado instruiu o cliente, é algo que eles sabem, que é óbvio que eles sabem. É tão óbvio que hoje assim, a gente precisa instruir o cliente, precisa instruir as pessoas para qualquer momento que ela vá participar. Isso é tão óbvio que até essa questão do juiz diminuiu bastante. Hoje são bem menos porque ele sabe que todo cliente é instruído, né? E muitos juízes hoje, grande parte deles, ou uma boa parte deles, já foram advogados também, né?
e sabe como é que funciona o negócio. E né? quando a gente fala de instrução, nós não estamos dizendo aqui que a gente vai ensinar o nosso cliente a mentir. Jamais. Né? A gente vai ensinar ele a responder corretamente cada pergunta. Eu já tenho uma experiência um pouco nessas situações de autismo e por muitas vezes eu tenho que conversar bastante com a mãezinha ou com o paizinho daquela pessoa para tirar dele as informações que eu preciso. Porque às vezes eles mesmos não conseguem ver o que os outros já veem. Né? Quando eu começo a conversar, é que eles começam a dizer, realmente meu filho é assim. Realmente acontece isso com meu filho. Realmente, doutora, eu não sabia que tinha que dizer isso. Então, são coisas, situações que a gente que já tem experiência, já tem o costume de lidar, a gente vai dizer para o nosso cliente que ele precisa falar isso. O que ele pode falar isso também, né? Assim, eu vou dar só um exemplo em relação ao que a doutora Nilce falou. Ninguém jamais vai instruir um cliente a mentir. Mas muitas vezes os clientes, ou o cliente ou quem está requerendo benefício, muitas vezes ele é temeroso em relação a alguma resposta. Eu vou dar só um exemplo que é muito comum. Por exemplo, o agricultor que planta seu milho, seu feijão, por exemplo, né? A maioria deles acham que se disser para o juiz que vende produção, está errado. Entendeu? E vendem. Porque você vai sobreviver como? Né? Então a maioria, eu pergunto, o senhor vende ou a senhora vende? Vende, doutor. Mas não pode dizer, né? Não, é o contrário. Se a sua subsistência, a sua sobrevivência é da agricultura, você precisa, inclusive, dizer, se for o caso de você vender, que vende. Por quê? Porque você vai provar para o juiz que está tirando seu sustento dali. Então, assim, é um exemplo que eu estou dizendo por quê? Porque é uma resposta que a maioria dos agricultores tem medo de dar essa resposta, dizer que vende e que, na verdade, vende. Então, é nesse tipo de instrução que a gente está falando. A gente está instruindo o cliente a dar uma resposta que ele pode dar e que vai ajudá-lo, entendeu? Assim, é esse tipo de instrução que a gente fala, que às vezes o cliente não sabe, ou o requerente não sabe, e pode falar e que vai ajudar, mas ele tem temor de dar algumas respostas, achando que vai ser prejudicado. Porque eles acham que só pode plantar para o consumo, né? Não, mas vender também está dentro do... Aí eu faço toda a vida uma brincadeira quando o cliente diz isso. Eu digo, você escova o dente com o quê? Com feijão ou com milho? Quando você vai tomar banho... dinheiro para comprar, né? Eu digo, aí você não tem que ter o dinheiro para comprar a roupa... E outra coisa, você só come feijão e milho, não tem macarrão, não tem arroz, não tem a carne, né? Não tem a verdura. Então, assim, você tem que ter dinheiro para tudo isso. E você tem que ter uma fonte de renda para comprar. Né? Quando vocês vão falando isso aí para eles já vão abrindo mais a mente, eu falo em tom de brincadeira, mas nessa brincadeira eles entendem o que eu estou querendo dizer. Isso doutor, é verdade. A gente tem que ter alguma coisa para comprar, entendeu? Interessante, né? Até a linguagem tem que mudar de acordo com os clientes, né, doutor? Inclusive, depois aí era bom a gente marcar um bate-papo só pra gente falar sobre bastidores de audiências. Eu acho que ia ter muita conversa. Né? Você pode tirar 6 meses de programa. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa pra rir. Agora vamos para as nossas caixinhas de perguntas, porque a doutora Nilce Guedes e o doutor Nixon, eles lançaram aí no Instagram, abriram uma caixinha e algumas pessoas resolveram participar, e é o seguinte, nós temos aqui a pergunta da Claudiana, ela diz o seguinte: doutora, tenho 2 crianças com autismo, uma já recebe o BPC, a outra não recebeu. Posso ter 2 BPCs? Pode sim, inclusive pode ter 3, 4, o BPC é um benefício que ele não conta como renda, para efeito de benefício. E é individual, né? É individual. Então, se passar nos requisitos de perícia médica e social, a questão de outra pessoa da família receber o benefício não vai ser motivo de negativa do benefício. Então, se sua filha, uma já recebe o benefício e a outra tem a possibilidade de receber, se ela preencher os requisitos necessários, ela também terá direito a receber o BPC também. E essa pergunta é muito comum. Muitas pessoas têm essa dúvida, né? Muitas pessoas acham porque já tem uma pessoa na casa que recebe BPC, outra não pode receber, né? Então, deixar aqui bem claro que, independente de quantas pessoas recebam, né, o BPC, dentro de uma casa pode receber sim, se comprovar a deficiência, né, e se só houver o BPC ali naquela casa, não vai contar para o critério de renda e vai ser possível sim esse benefício. Perfeito. Temos aqui outra pergunta da Hermínia. Ela pergunta o seguinte: quais documentos precisam para dar entrada além dos laudos, né? Porque a gente sabe que tem os exames, cada exame normalmente vem com laudo, mas eu acho que isso não é só o suficiente, né? Normalmente eu costumo pedir aos meus clientes
que eles, tanto na perícia médica como social, leve todos os documentos pessoais, né, dele e das pessoas do grupo familiar e reunir o máximo de documentos médicos possíveis, prontuários, atestados, relatórios da equipe multidisciplinar. Então, e ter o cuidado, né, porque muitas vezes eu pego alguns relatórios lá no escritório que ele não está dizendo o que a gente precisa que diga. Então, realmente tem que ter esse cuidado também com o que está lá escrito nesses documentos, que hoje o mais importante é o que está escrito no atestado. Né? Por muitas vezes é negado algum benefício porque o atestado estava incompleto, né? Faltando informações essenciais. Então, é muito importante também se atentar a isso. Ou seja, você não precisa ter só o atestado, tem que saber se aquela informação que consta no atestado é suficiente para lhe ajudar a conseguir o benefício. E o básico é o CID, né? O CID tem que ter lá obrigatoriamente. O CID, né? é um das informações que tem que constar obrigatoriamente, mas ela é só uma das informações, certo? Obrigatórias, mas existem outras informações também que são importantes porque assim, o atestado em si, se você for pelo necessário, é fulano de tal, é portador disso. Sim. Portador disso, CID tal. Para efeitos legais, serve. Mas está completo, né? Certo. Carimbo do médico, a assinatura está completo. Mas, para efeito de sucesso no benefício, isso não é suficiente. Né? Você tem que informar quais são Ou seja, tem uma série de informações que tem que constar no laudo, entendeu? É preciso constar as limitações, né? Limitações físicas, limitações sociais, que comprovem a incapacidade. Né? E nesse caso que nós estamos falando de autismo, não é nem incapacidade, é deficiência. Né? Porque as pessoas têm que saber que doença é uma coisa, incapacidade é uma e deficiência é outra. Né? Doença, você pode estar gripado, mas você não está incapacitado para trabalhar. Entende? Então, muitas vezes as pessoas acham que eu tenho essa doença, eu tenho direito ao benefício? E eu sempre respondo, é preciso saber em que você trabalha para eu saber se essa doença lhe causa uma limitação que vai daí resultar uma incapacidade. Então, por isso que é necessário ter um atestado bem elaborado para sucesso, né, do benefício, sucesso da comprovação da deficiência. Porque a diferença é tanto que nos laudos, seja da Justiça ou no INSS, existe a data de início da doença e a data do início da incapacidade. Entendeu? São situações diferentes. E como a doutora Enilson falou, a sua patologia ela tem que incapacitar você para o seu trabalho. Né? Eu já citei até um exemplo uma vez aqui em outra oportunidade. Por exemplo, você, radialista. Sim. Se você Deus o livre, quebrar o braço, você vai poder fazer o seu trabalho. Você vai sentar aqui e vai fazer o seu trabalho. Mas se você perder sua voz, você não tem como exercer o seu trabalho. Né? Pelo menos eu nunca vi alguém sem voz ser radialista. Tem como, né? Então, ou seja, se essa patologia de perder a voz, ela vai diretamente interferir no seu trabalho. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Perfeito. E você está com o braço quebrado, por exemplo, se machucou, está com antipóia, você está machucado, você está doente, mas não interfere, não incapacita você para exercer o seu trabalho, entendeu? Então tem que ter essa interligação da patologia, da doença em relação ao trabalho que você exerce. Nem toda doença incapacita para o seu trabalho. Aqui especificamente quando a gente fala de autismo, a gente está falando de deficiência, não é incapacidade, porque incapacidade seria se a criança tivesse uma profissão e por conta do autismo não pudesse mais exercê-la, né? Deficiência é o quê? Quando você comprova que você tem barreiras sociais, né, que lhe impeçam de ter um posicionamento social igualmente às outras pessoas. Né? Então, isso é o que a gente chama de deficiência. Você tem incapacidade para os atos da vida civil, atos simples, atividades diárias, ou então você está em posição inferior às outras pessoas por causa
daquelas barreiras. Por razão da deficiência, você está em desigualdade com os demais. Exatamente. Bem explicado, e eu acho que inclusive dá até para fazer um cortezinho aí só com esses conceitos, né? Doença, incapacidade e deficiência. Mais uma pergunta para a gente finalizar. Seguinte, meu filho só tem 2 anos e 6 meses. Precisa de identidade? Acho que já foi respondido aqui, né? Mas... Hoje, assim, como eu falei, é um assunto que está aí bastante complicado, porque a partir de agora, de abril, houve uma nova atualização em relação à questão da identidade, da obrigatoriedade da identidade ou não. Na verdade, legalmente, não é necessário ter a identidade. Porém, né, só a certidão de nascimento e o CPF resolve. Porém, o que está acontecendo? Por conta dessa exigibilidade anterior, tem alguns médicos peritos federais que estão se negando a fazer a perícia quando não leva a identidade. Mas legalmente, eles não devem se negar a fazer a perícia por isso, né? Hoje está em vigor já essa lei, né? A partir de abril de 2024, que só a certidão de nascimento resolve. Mas lembrando que as pessoas que têm identidade rasuradas, né? Que não estão em bom estado, ou que tenham identidades emitidas há mais de 10 anos, ainda não está sendo aceita os documentos dessa forma, né? Então, para crianças, pessoas que ainda não têm identidade, a certidão de nascimento vai substituir, mas para quem está com RG em mau estado, né? Aqueles preto e branco jamais, né? Isso, ou a que está desatualizado, eles não estão recebendo. Então, lembrando que não é uma regra para todas as situações. Mas o meu posicionamento em relação a isso, que eu oriento, eu acho que a gente deve evitar esse tipo de situação. Quando eu chego um cliente para mim, lá no escritório, que não tem identidade ainda, eu já peço para o pai, para a mãe, fazer a identidade, para que quando chegar na data da perícia médica, ele já esteja com essa identidade em mãos. Para quê? Para evitar isso, para a gente não ter que entrar numa contenda judicial, porque a perícia não foi realizada, porque o perito se negou, porque não tinha identidade. Então, é muito melhor passar pelo processo de forma legal, sem constrangimento, sem problemas, né? Tanto para o segurado como para a gente, né? Para evitar trabalho e também para a celeridade do processo. Então, assim, hoje não é obrigatório, resumindo, não está sendo obrigatório ter a identidade, porém, para evitar alguma negativa de algum perito, que ninguém sabe quem vai estar lá no dia, é melhor já fazer a identidade direitinho. E a identidade é importante não só para a questão de perícia, é para a vida toda, né? Para todos os âmbitos. Então, assim, não é que seja obrigatório, mas eu também, como a doutora Enícia, eu sempre oriento. Se antecipe, né? Nasceu, pronto, comece. Toda pessoa tem que ter seu documento. Isso, inclusive, já foi matéria, não nesse sentido de benefícios, né? Só para finalizar. Já foi matéria de segurança nacional. Crianças que estavam sendo raptadas estavam passando em aeroportos com certidão de nascimento falso. Entendeu? Então a identidade é uma das maneiras de inibir isso, porque tem as digitais que ficam no sistema, né, de segurança e tudo. Então, assim, o correto mesmo é ser você, todo mundo ter sua identidade, independente de idade, e atualizada, né? Como a doutora Índios falou, emitidas há mais de 10 anos também, para algumas coisas perde a validade também. Eu acho que o ideal é atualizar a cada 5 em 5 anos, né? 5 em 5 anos, enfim. E assim, a importância, né, frisar mais uma vez, a importância da pessoa procurar um profissional, um advogado, justamente para que os advogados possam preparar o terreno para que tudo flua, né, e não tenha entraves lá desnecessários, né, porque às vezes a pessoa quer fazer por conta própria e só procura o advogado quando já está tudo bagunçado, né, aí já complica. Então, aí dá mais trabalho. Aí dá mais trabalho, né? Leva mais tempo. Quero agradecer demais Dr. Nixon Lucena, doutora Nilce Guedes, por vocês terem tirado um tempinho de vocês para virem aqui a convite da 104 FM, do Pode Misturar, para poder passar um pouquinho desses conhecimentos para toda a população. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Adilane. Aliás, nós agradecemos, porque é sempre muito bom, como eu falei no início, estar aqui podendo colaborar, né, com a nossa população, com pessoas que precisam de informação, que muitas vezes é porque é óbvio para a gente, não é óbvio para as outras pessoas, e tem muita gente ainda que não sabem dos seus direitos. Então é muito importante, a gente sempre que dá, a gente está aqui, né? Tivemos aí um tempinho sem vir, porque a gente
Muita correria, muito trabalho, né? A gente sabe. Graças a Deus, muito trabalho, correrias, mas sempre lembrando para vocês que todas as entrevistas que a gente faz aqui, a gente deixa lá gravado no podcast que a gente tem, pode aposentar, né? Tem também alguns cortes no YouTube, e também Edilânio sempre deixa aí também um corte nas redes sociais dele. Sim. Então, só agradecer as pessoas que participaram, que fizeram perguntas, e qualquer dúvida, estamos aqui por todos os nossos canais para responder. Edilânio, mais uma vez obrigado pelo convite, né? Sempre muito prazeroso estar aqui. É um tipo de prestação de serviço que eu me realizo, fico muito feliz em ajudar a nossa população, esclarecer quantas pessoas, né, são esclarecidas com esse tipo de bate-papo, de entrevista. Então, realmente muito feliz. E deixando só uma deixazinha aqui que fica para uma próxima oportunidade, que hoje nós intensificamos em relação ao BPC, né? Mas lembrando também que o autista ele também tem direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Tem muita coisa, então, né? todos os benefícios previdenciários em razão de incapacidade também, além do BPC, o autista terá direito, logicamente, comprovando e preenchendo os requisitos. Então, mais uma vez, muito obrigado e que todos fiquem com Deus. E só para finalizar, é verdade, doutora Nilce, doutor Nixon, que onde vocês andam, todo mundo agora chamando e pedindo para autógrafo do casal Prev, é verdade isso aí? Não. Ainda não. Ainda não? Isso aí é fake news. É fake news, é o casal Prev, mas é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado e a gente vai ficando por aqui, voltamos já, seu desejo, até você voltar. Tá na 104. Opa, eu tô! Tá bom demais. Essa é a 104 FM.